Quantos estão a visitar aqui, a primeira vez? Sim, apareceu hoje aqui, a primeira vez a visitar. Prazer, cara. Eu me chamo Marlon. Mais alguém? Oi, muito prazer. Tudo bom? Muito prazer, Marlon. Bom ter vocês aqui. Até para aqueles que vêm aqui bastante, eu vou ser novidade. Faz tempo que eu não ministro. Quando eu ministrei a última vez aqui, era o Bruno e a Márcia, eram líderes. E pronto, um fato engraçado, em 2022, a gente estava passando por algumas estruturações da igreja e a gente já estava com um número expressivo de jovens e o pastor Gleison, ele achou por bem já começar um trabalho com jovens, que a gente já estava com a marca astronômica de 4 jovens e 2 adolescentes. E a precisar trabalhar, né, e crer para jovens chegando. E aí, na diretoria, naquela altura, eu era o mais jovem. Meio que sobrou para mim. Aí o pastor Gleison falou assim, tu se aceita ser líder de jovens? E assim, aceito. Mas o problema é que eu já sou meio um quarentão desde que eu tinha 17. Então, não falo muito a linguagem dos jovens, não vibro com as mesmas coisas, é um desafio, né? Mas, eu sim aceito. E assim, mas pastor, tem um jovem ali na igreja que o rapaz é bom. Eu acho que ele dá bom líder de jovens. E aí ele, não, aproxima, vê se é bom mesmo e se ele dá uma boa resposta, aí ele lidera sob a tua supervisão, porque a gente não conhece muito bem ele, para a gente ir mais seguro, assim, massa, já tenho o meu escape, né? Já entrego já a liderança para alguém. Eu fui lá, falei com o casal, aí tinha outras 2 jovens que a gente chamou junto para estar ali, Emily e Julie. E aí eu assim, pastor, o menino é bom, acho que dá para a gente soltar para liderar os jovens. Assim, tá, então vamos trazer o líder Marcelo para ser líder de jovens. Enquanto você supervisiona, então, eu por pouquinho não fui o líder de jovens, mas graças a Deus consegui me livrar. Não porque vocês não são bênção, né? Mas existem áreas onde a gente é mais desafiado que outras, e eu não sentia na minha vida uma unção específica para trabalhar com jovens. Pelo menos não naquela altura, o futuro a Deus pertence. Já tenho mais facilidade com pré-adolescentes, com crianças, desenrolo mais, as coisas da vida. Então, eu queria compartilhar algumas coisas aqui, algumas doidices do velho novo. Acho que é um título para a mensagem, doidices de um velho novo. Aí, pronto. Vamos ler lá em Mateus, no capítulo 13, se não me engano. Capítulo 13, no versículo 3, diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra, em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. E essa deu fruto, 100, 60 e a 30 por 1. Pronto. Aqui, quem assistiu toda terça dessa semana? Pessoal, tem que assistir algum, né? Toda terça é lá na sede do nosso ministério e a gente ouve diretamente da raiz, da fonte, né?
Então a gente fica ligado nessa visão, vai fortalecer bastante a gente. Ele falou sobre essa passagem, mas ele teve um enfoque. De um lado, até mencionou que os outros rapazes que estão lá, os outros pastores, ensinam sobre o tipo de solo e tal. Mas essa passagem eu acho bem interessante, por quê? O semeador saiu a semear. Então, algumas Bíblias têm até o título ali, a parábola da semente. A minha, ela é um pouquinho, ela já tem um selinho de aprovado e fala a palavra dos... Desculpa, as Bíblias falam a palavra do semeador, mas só que o foco da parábola é a semente. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o semeador mesmo. O semeador, ele é o profissional do plantio, correto? Então, o semeador, antes de plantar a semente, ele vai lá no solo, ara a terra, prepara, umedece, põe adubo, faz a vala, e ele vai lá e deposita a semente. E aqui diz que o semeador saiu a semear. Então, só que aqui, bem nesse versículo, diz assim, ó, no versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Eu entendo aqui que o foco da mensagem mesmo é que ele foi e ele jogou lá, talvez ele jogou de qualquer jeito assim, né? E algumas voaram para a beira do caminho. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão interessante nesse texto. Que o semeador, vamos dizer que é um semeador de um pequeno lugar, onde ele carrega as sementes num saco. E ele está indo em direção ao lugar onde ele vai semear, onde a terra que ele preparou. Só que no caminho, algumas sementes caem. Porque esse texto, eu acho, claro que Jesus ele estava a jogar aqui a respeito que a terra, o que a terra simboliza nesse texto aqui? Coração. A semente simboliza o quê? A palavra. Então, a gente tem ali a explicação, Jesus falava por parábolas, que até isso que para nós é óbvio hoje, já está todo mastigado, naquela altura, quem ouvia não entendeu à primeira vista. Mas hoje isso está muito claro. Só que, eu imagino um semeador profissional, ele colocando uma semente num lugar onde não vai dar fruto. Deliberadamente, um semeador coloca a semente em cima da pedra esperando colher alguma coisa? Coloca alguma coisa entre os espinhos esperando receber alguma coisa? O semeador, ele valoriza cada semente. Então, ele vai buscar colocar ela num solo que dê fruto. Então, se a gente está a colocar aqui o semeador, quem é o semeador? Na parábola? Quem lança a semente? É o crente. O semeador é o crente. É você é o semeador. Você é o semeador. Tá? Mesmo agora, algumas coisas não estão claras, né? Você é o semeador. Você é aquele que deposita a semente. Você é que está cheio, ou deveria, da palavra. Carregando a palavra consigo. Então, existem aquelas pessoas que você está ali, preparando, falando de Jesus, convidando para ir no culto, ajudando nas coisas, sendo realmente o canal de Deus para aquela pessoa. Então você está fazendo aquele trabalho de semeador de preparar a terra, está ali adubando, para que na hora que a semente chegar, ela vai dar bom fruto. A gente sempre faz uma análise desse texto, é o seguinte: devemos lançar a semente sempre. O coração pode estar duro, pode estar fechado, mas vamos colocar a semente. Vamos lá, vamos semear. Porque quem dá o crescimento é o Senhor, né? Que Paulo fala assim nas cartas dele: eu plantei, Apolo regou, quem dá o crescimento é o Senhor. Então assim, não importa, a pessoa está fechada, vou lançar uma semente. Mas quando a gente olha para a semente, a gente pensa na semente como uma palavra verbalizada, direcionada para aquela pessoa. A pessoa está ali, eu não creio em Jesus. Olha, mas Jesus ele tem um plano para você e te ama. É uma semente, verbalizada. Muitas das vezes a semente vai lá e...
Então, uma das coisas que a gente fala no evangelismo, a responsabilidade da conversão daquela pessoa não é sua. Eu falei de Jesus para tantas pessoas, ninguém se converteu. Você fez a sua parte. Está tranquilo. Não precisa se preocupar. A semente foi lançada. Quem dá o crescimento é o Senhor. Então, quando eu saio para evangelizar e ninguém fez oração de confissão e nada, eu saio tão realizado do evangelismo quanto eu falar, 10 pessoas aceitaram Jesus. Porque a comissão é de pregar o evangelho a toda criatura. Então, se alguém diz assim, mas tu não... uma competição gospel, uma coisa horrorosa. Mas 5 converteram, você ninguém, eu estou maior que você. A gente está no outro nível, né? Os 2 cumpriram a carreira e retornaram. Sucesso. 100% de sucesso. Mas o que eu quero trazer aqui, um outro lado dessa passagem, é que uma cai ao caminho, aí a gente pode puxar uma brincadeira aqui. Se você está carregando a semente para plantar lá, naquele seu colega, a sua vida está carregando as sementes a mesma. Então, quando eu penso que o semeador não joga sementes em terrenos inférteis, quando a semente ela caiu, não teve a intenção do semeador de semear. Ela caiu espontaneamente. Porque ele carrega as sementes consigo e ela... E muitas vezes você está sendo uma vitrine e um exemplo e lançando sementes não verbais e verbais sem nem se dar conta. E algumas delas, independente da sua intenção ou não, dão frutos. Então eu levo a vocês a se perguntarem, a sua vida tem semeado espontaneamente? Sem que você nem dê por ela? E muitas vezes alguns de vocês que vão ter um bom comportamento, vão ser exemplares, vão ouvir de pessoas assim, tenho te observado há muito tempo, e a sua vida tem sido a voz de Deus na minha vida. Quantos de nós podemos chegar nessa vida? Porque o que eu penso? Dentro da igreja, gente, é muito fácil ser crente. É prazeroso. É recompensador. Porque você está envolvido numa sociedade. Eu estava ouvindo um filósofo moderno falando sobre a visão dele da igreja, e ele falando assim, ele é ateu. A igreja é um lugar onde a pessoa ela é sozinha, é vazia, não tem ninguém por ela, e ela entra no ambiente de igreja. E ela tem amigos, ela é relevante, ela é valorizada, ela tem agora lugares para ir fim de semana, tem amigos para ver, atividades para fazer. Se é um pai ou uma mãe, o filho e a filha começam a namorar, apresentam um bom comportamento de caráter. O homem que era sério, não ria de nada, agora até chora. Então, a igreja, só pelo fato dela ser um ambiente, se você tirar a questão da fé e da transformação que dá, ela por si só, quem olha já, se for inteligente, já vê que apresenta uma transformação de vida. Sem levar em conta as coisas espirituais. Só que a gente, agora, evoluindo o pensamento dele que está correto, sabemos que a transformação, ela se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas só que o ambiente já é um proporcionador de uma coisa agradável. É bom ser crente. É fácil ser crente dentro da igreja. Ainda assim, algumas pessoas complicam. Já sou velho bastante para saber que mesmo dentro da igreja, há quem procure... Não, mas não é bem assim. Não! Deus, ele acessa todos os corações. E realmente, esse ambiente aqui, até o coração duro, ele vai amolecendo. E o Fernando falou, olha,
pessoal está fogueado. E eu vejo, gente, eu estou vendo. Vocês são jovens espetaculares. O que vocês conseguem fazer e desenvolver e a maneira como vocês têm avançado, evoluindo, eu estou a observar, estou achando maravilhoso. Mas o mover do espírito e o afogueamento tem que vir acompanhado de mudança de caráter e de uma vida que apresente frutos e atitudes que revelam Jesus Cristo. Aí agora, nos devaneios, que eu estava a querer colocar aqui também, tem um cantor que vocês... É um cantor de jovens que eu escutava desde quando eu era jovem, ele ainda toca. É uma banda, quem conhece a banda de rock Resgate? A maioria que levantou a mão tem mais de 25, pelo menos. Maioria. E Zé Bruno, ele fala, né, o vocalista, assim, a vida é boa. Pena que a gente só aprende a viver quando está ficando no fim dela. E agora eu trago uma coisa para vocês. Alguém já conhece aqui o efeito Dunning-Kruger? Já ouviram falar? Efeito Dunning-Kruger? Juan? Bom, vamos conversar depois. Nerd? Nerdão? Mais alguém? O efeito Dunning-Kruger é uma coisa interessantíssima e eu já vi acontecer na minha vida e eu aprendi assim, beleza, vou ficar na minha. É que, vamos dizer que você é totalmente ignorante para uma coisa. Você não sabe nada, nada. Você não fala sobre isso, você não entende isso. Para você é tudo... Aí você aprende um pouquinho sobre isso. Tem essa curva aqui. Só que quando você aprende esse pouquinho, antes você não sei nada. Agora você acha que sabe muito. Vamos lá, ponto de partida está aqui. Acompanha comigo. Ignorância, tá? Aprendizado. Percepção de que sabe tudo sobre aquele negócio. Aí você aprende mais e a sua ideia de que você sabe mais diminui. Aí você já é um expert no assunto. Expert. Mas você acha que não sabe nada. Tá? E o efeito Dunning-Kruger acontece em todas as áreas da sociedade, inclusive no meio cristão, inclusive, segurem as pedras, quando se é jovem a respeito da vida. Hoje, com 35 anos, eu acho que sei menos da vida do que quando eu tinha 17. Mas quando eu tinha 17, eu é que sabia tudo. Pastor Fernando, você disse que eu podia... Vou abrir para vocês aqui. Nunca falei em púlpito. Estava pensando, meditando, se eu falo ou não falo. Com 17 anos, eu tinha uma autoestima bem baixa. E aconteceu de eu me apaixonar. Com a autoestima baixa, toco, né? Certo. Sabe o que eu descobri? A menina gostava de mim. Oh! Era mais jovem ela. Eu não posso perder essa oportunidade. Vou namorar. E eu trabalhava com o irmão da igreja. Acho que na altura ele era dono de uma loja e ele tinha 55 anos. Ele falou assim, Marlon, acho que tu não deveria namorar. E assim, por quê? Quantos anos você tem? 17. Quantos anos ela tem? Tem 15, vai fazer 16 agora. Ele disse, primeiro, você é um menino bem inteligente. Mas ela não tem o seu perfil nem você o dela. E ela é mais jovem. Também vai ser o primeiro namorado. E ele falou assim, daqui 1 ano, olha as palavras que ele usou.
ela vai acordar e os pés vão estar descalços. Olha, e ela vai dizer, não amo mais o Marlon. Aí eu, não sabe nada. O nosso amor vai me levar onde as águias vão. Só que ele estava errado. Ela acordou com os pés dessapados 11 meses. E eu levei um fora. Fora. Nada com ela, tudo certo. Tranquilo. Uma moça de Deus, serve ao Senhor até hoje, casada. Só que eu sofri horrores. Sofrimento. Nossa, acabou o mundo. Acabou. Nessa mesma época o Bassu, conhece o Bassu? Conhece o Bassu? Aí a gente, tá coração partido, procura as amizades, que negligenciei quando namorava. Os amigos todos distantes. E o Bassu não vinha há um tempo, ele apareceu, fui na casa dele, vou dormir na casa dele, meu amigo. Só que, aquela dor. E aí assim, não, eu não posso passar por isso de novo, casca grossa. Tem que amadurecer mais antes. Não sou. E, sim, é uma das coisas que eu me orgulho. Eu me fechei mesmo, assim, eu vou focar na minha vida com o Senhor. Eu não é tempo. Conheci a Janaína 4 anos depois. E acertei bem. Ela me acertou, né? Porque ela deu em cima de mim. Mas 13 anos casados, ou seja, tive um namoro antes, né? Mas, assim, pego pelo efeito Dunning-Kruger. Eu achava que sabia sobre as coisas do amor, sobre as coisas... E tomei decisão. Não estou dizendo assim, se você que namora, que eu estou falando para vocês. Não é isso. Acho cedo, mas é a vida de vocês. É a vida de cada um de vocês, é sua decisão. Mas tenha isso em mente. Quando eu tinha 17 anos, eu considerava um pouco as coisas que alguém de 25 me dizia. Quase nada dos 35. E 55 não sabe nada. Outra geração, o que vai falar na minha vida? Mas agora que eu estou com 35 anos, e é assustador quando a gente fala esses números, há 18 anos atrás, que recebi esse conselho, que parece que foi ontem, eu quando ouço alguém dizer assim, posso te dar um conselho, e essa pessoa tem 55, eu paro tudo para ouvir. Porque eu passei a admirar mais a sabedoria daqueles que são mais velhos que eu. Quer dizer que estão sempre certos? Quer dizer que deve se seguir? Não, o Senhor é a sua régua. Mas só que é muito sábio da parte de vocês, se vocês derem valor para esses conselhos. E considerem, e pensem. E muitas vezes o conselho, e geralmente vai ser aquele de dilacerar. Imagina, eu com a cabeça hoje, ouvindo aquele conselho, diz assim, ser macho mesmo. Sim, fulana, eu acho que o nosso amor deve esperar. E ter esperado até os 21, 22 anos. E sabe uma coisa maluca sobre o coração da gente, sobre as coisas que a gente gosta? Elas mudam com o tempo. Aquilo que hoje pode ser arrebatador, inigualável. Daqui 5 anos você não dá a mínima. O mundo diz hoje, viva como se não houvesse amanhã. Valorize e viva o momento. Sabe que a palavra de Deus não diz assim com as coisas desse mundo? Mas reprova. Mas se você viver as coisas do Senhor, de fato, intensamente, vai te trazer frutos que você vai carregar para a vida inteira. E as atitudes que você tem, as ações que você tem, sendo um semeador de verdade, que vive uma vida que prega o Evangelho sem palavras até, isso vai mudar o seu caráter, o seu jeito de ser para a vida inteira. Não sou fã daquele cliente maluco. Eu não consigo lidar com uma pessoa. Eu gosto de falar de tudo. Gosto de estudar de tudo um pouco. Então, onde você vai encontrar isso de ser primazia na sua vida, e isso vai afetar todas as áreas da sua vida, todas as suas áreas de interesse.
aquilo que você gosta de ver, estudar, mas sempre olhando com um prisma daquilo que o Senhor espera de você. Até mesmo, gente, dentro do reino de Deus, se você tem um chamado, vamos dizer, para ir para uma nação estrangeira, acho que um chamado mais doido aqui é a Sofia que tem para a Coreia do Norte. Graças a Deus ela tem pessoas maduras junto com ela para dar instrução. Você vai ir quando tiver casca grossa, na hora certa. Não precisa ter pressa se não tem uma nota clara. Você vai com segurança e com ousadia, com respaldo. Vai fazer coisas loucas, mas só que você tem um respaldo de pessoas sábias, de líderes espirituais e um conhecimento sólido da palavra de Deus. O pastor Luciano de Subirá fala uma coisa interessante. Ele dando conselhos para o filho dele. Pregue, filho. A tempo e fora de tempo. Mas pregue só sobre assuntos que você já domina. Não entre em assuntos polêmicos, porque você não tem maturidade em experiências com Deus e em Bíblia. Porque ele fala que, o pastor Santos Pereira falando sobre isso, jovens ministrando, está tudo bem, mas o jovem, ele ser o controle de qualidade da doutrina de Cristo? Não. Um jovem abrir uma igreja com 22 anos, eu vou dar crédito? Não. 22 anos é para você ouvir, sentar, aprender, liderar um grupo pequeno, liderar uma célula, servir, ser exemplo, ser bom de caráter. Quando a hora chegar, a oportunidade não vai fugir a você. Eu estou sendo claro, eu estou falando uma loucura, é devaneios, né? Aí a gente pode aqui ver um texto interessante sobre lá em... Olha só, em Atos 15. Olha só que interessante. Atos 15, no versículo 37. Barnabé, ele queria levar com ele para a missão, com Paulo, João Marcos. Mas Paulo ele não achava justo. Aquele cara tinha se afastado e deixado eles na mão desde a Panfilha. E não foi junto no caminho. E houve tal briga entre os dois, Paulo e Barnabé, que eles se afastaram um do outro por causa do rapaz. Não quero. Paulo, radical. O cara lá estava lá, bora. Chegou no meio, caiu fora. Paulo ele era o tipo de cara pragmático e não tinha tempo para perder. E João Marcos era um rapaz jovem, tudo assim, cara, eu não posso perder tempo com você. Só que Barnabé era o mesmo cara que tinha ido falar com Paulo quando todo mundo tinha medo dele, que ele tinha convertido ou não. E Barnabé foi lá e trouxe ele, ou seja, Barnabé é o cara que acreditava nas pessoas. Então, Paulo estava errado, ou Barnabé estava errado? Não necessariamente. Poderiam ter resolvido isso de uma forma um pouco mais amigável? Poderiam. Mas, o que o pessoal fala, análise de temperamento, e Paulo era colérico, né? E quando ele foi lá discutir algumas questões importantes no primeiro concílio, acho que é de Jerusalém, ele bateu boca com Pedro também. E bateu boca com geral, e é assim. Até quando ele está lá, fala na carta de Tito, ele diz assim, o ferreiro fulano de tal lá, o cara foi horrível comigo, mas Deus vai dar para ele o que ele merece. Então, a gente vê que Paulo ele tinha uma coisinha mais radical. E há no nosso meio pessoas assim, são pessoas difíceis de lidar. Então, você gostaria de conhecer Paulo e andar com Paulo? Será mesmo? É lindo, né? Mas, às vezes, você lidar com um líder que é mais duro e ativo, tal, pode ser desafiador, pode ser cansativo. E muitas vezes se deparam com líderes assim e o pessoal afrouxa.
pena e foge. Existem coisas a que esse líder precisa sanar? Precisa. Mas deixa eu te falar, um jovem que ele é aceso, ele é ativo e é ousado, tudo, jamais ia aguentar ficar sob a liderança de Barnabé. Porque Barnabé ele ia ser o cara que ele ia parar, diminuir a velocidade do projeto para não deixar ninguém se perder no meio do caminho. E Paulo ia avançar e os que ficassem ali comendo mosca, assim, meu amigo, ou você se aligera ou o bonde vai partir sem você. Tanto que aconteceu. Então, na sua trajetória cristã, você vai precisar amadurecer até nesse comportamento. Aproveite essas oportunidades de lidar com líderes diferentes. Porque deixa eu te falar, vai chegar a sua vez. E você vai lembrar de você mesmo quando estiver liderando. Em muitas áreas. Gi, você vai liderar algum dia muitas pessoas. Amém? E essa hora vai chegar. Então, assim, se você for bênção agora, fora e dentro da igreja, você vai colher em relação a isso. Vamos ali para 2 Timóteo. Segunda ao Timóteo. Quando chegar lá na frente, você vai viver sua trajetória, você vai lembrar muito mais do passado. Não cheguei nessa fase em nome de Jesus. Longe de mim ser de grande sabedoria. Como eu disse, a minha curva aqui ela está decrescente. Cada vez acho que sei menos. Mas a convicção cada vez mais forte naquilo que já passei algumas vezes. Então, vocês conhecem o efeito déjà vu? Agora outro efeito. O efeito déjà vu todo mundo conhece, até está na língua portuguesa. O efeito déjà vu não é necessariamente o seu espírito que já passou por ali em outra vida. Mas é um conjunto de coisas colocadas num lugar onde o seu cérebro, que gosta do caminho mais fácil, já viu isso antes, e dá aquele ligação neural e você, opa, acho que eu tive aqui, mas não. É porque aquelas coisas estão posicionadas num lugar onde você já esteve antes. E é uma sensação de... Então, deixa eu falar para você, quanto mais você vive, mais você vai se deparar com atitudes de pessoas que assim, já vi fulano de tal fazer igual. E se deu mal. Ou você está prestes a tomar uma atitude, assim, mas eu estou na mesma posição que o fulano teve. E não deu bom para ele. E aí você cala sua boquinha. E vai orar em relação a isso. E vai desenvolver nessa área. Ok, preciso me consertar. E mais sábio você vai ser quando você parar e dizer assim, será mesmo que eu estou certo? Ou é só o meu ponto de vista anevoado pela minha vontade e pelos meus sentimentos? Quanto mais você fizer essa reflexão, mais você vai ficar de boquinha fechada. Menos você vai ser estourado. No meu trabalho, um cara lá, aquele assim, posso vir mais cedo da manhã? E, não, amanhã não dá. Ele assim, e ele já xinga o cara, o líder. Mas tudo... E eu, quando falo xinga, xinga. Pavio curtíssimo, não... Deixa eu falar, crente leva desaforo para casa. Líder, mais ainda. Ministro, a sua vida é da conta dos outros, sim. Sabe que tem um monte de coisa que não é necessariamente pecado, mas eu deixo de fazer só porque podem achar que é pecado? Então, quer ser ministro, quer ser usado no ministério? Saiba que você vai ter que abrir mão de muita coisa que você gosta. Infelizmente. Por amor aos outros. Paulo mesmo fala que ele não comia determinado tipo de comida na frente de pessoas que tinham matriz judaica, para não escandalizar eles. Era errado? Não era errado. Mas abria mão de fazer. Uma vida servindo ao Senhor no Evangelho é sim, o pessoal fala, não, Você é livre, de fato. Você é livre para dizer não. Mas em algum momento há
privações. Então, assim, você é jovem agora, algumas coisas que são lícitas, às vezes, assim, aproveita mais, que você vai avançar, você vai ter que parar de fazer algumas coisas. Por amor a outros. E deixa eu te falar, quanto mais o tempo passa, menos você se incomoda. Você vai ficando mais de boa com isso. O que Paulo fala nesse versículo aqui, 7, isso assombra a minha vida. No Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 4. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sempre que eu olho o panorama na minha vida, eu fico me perguntando, combati o bom combate? Fiz o que me foi proposto? E eu fico pensando, quando me deparar na frente do Senhor, eu vou olhar para ele assim, e ele vai dizer assim, olha, com 24 anos você disse não a esse chamado, você disse não a esse chamado, você não foi até além da marca como eu queria aqui, ali e lá. E a gente diz, né, que a ansiedade é você buscar os problemas do futuro. Assim, às vezes eu estou buscando o problema lá do céu. No dia da minha coroação, estou carregando agora. Mas é um desafio a se considerar. E sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque você... alguns aqui já não são mais. Não, tudo bem, já não cozinho mais na primeira fervura. Mas você ainda é jovem. Ou seja, aprendendo isso mais cedo, vai errar menos. E vai acertar mais. Porque quando você, meu amigo, tem 60 anos, Marina estava tentando convencer a gente, os pastores, que ela viu num podcast que os anos mais produtivos na vida dos ministros acima, depois dos 60, porque é 60, 70, 80, porque é quando você é brigadeiro do exército, quando você é presidente, quando você sabe, cargos verdadeiramente importantes e que moldam o nosso mundo, são idosos. Correto? Toda vez que vocês vê presidentes assim, de grandes nações, eles têm 70, 60. Ou seja, e ela estava incentivando a ver porque sim, ok, eu entendo. Tudo bem. Mas quando você tem 60, você tem 60 anos para trás de uma vida que passou e que você não tem mais nada o que fazer em relação a ela. Erros e acertos, e assim, todo mundo tem arrependimento, isso é normal. Mas quanto mais você aprender a importância que a sua vida tem na mão do Senhor e de como a sua vida afeta a vida de outros cedo, mais completa vai ser a sua carreira. E menos arrependimentos você vai ter. A gente ouviu várias vezes a analogia. Pessoas à beira da morte, elas lembram daquela compra, aquela venda que elas fizeram ou não fizeram? Estou nem aí. É daquele dinheiro que não ganhou? Não, a pessoa se arrepende do tempo de qualidade que teve com as pessoas que amava e muitos de não ter se virado ao Senhor antes. Porque ali naquele momento, tudo faz sentido. Ai, aquela palavra, Deus, aí é Deus, né, meu amigo? Vai embora, até salvo, mas vai com aquela sensação, perdi tanto tempo, não ouvi, não agarrei as oportunidades que surgiram. Continuando no versículo 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ainda em Timóteo, e agora deixa eu ver se eu perdi o texto aqui. Mateus, Atos. Beleza. Aí a gente tem o Timóteo. Pastor Bruno várias vezes deu muitos cursos aqui para a respeito da vida de Timóteo, correto? Tem um livro famoso, Em Busca de? Qual era a característica mais salientada em Timóteo? O que Timóteo ele era? Timóteo ele era
jovem. Timóteo, o jovem. Paulo escreve segunda carta ao Timóteo, que a gente tem registro, no final da sua carreira. Combati o bom combate. E ele fala, o bicho está pegando aqui, eu acho que eles vão me passar. E aí ele está falando com quem? Com o ministro jovem. Então, são palavras a considerar sendo um jovem. Correto? São importantes. E aí ele está dando as últimas instruções. Alguns dos conselhos que ele deu a Timóteo eu sempre guardo para mim. Não se detenha em debates acerca da lei. Não produzem nada. Então, quando a gente está tendo um diálogo legal assim sobre doutrinas e tal, acho legal. Mas quando aquilo virou uma discussão, eu sou o primeiro a pular fora. Porque já é debate que não vai produzir nada. Vou ser fiel, vou pregar, vou segurar minha visão, mas se virou um debate, um conflito, já não vale a pena. Uma discussão, no sentido de, e esse ponto? Não concordo, mas acho legal, respeitoso. Tem um grupo nos Estados Unidos que é o The Daily Wire, que eles têm um jornal, e aí são conservadores. Só que ali naqueles conservadores tem judeu, tem cristão, protestante, e tem católicos. E todos eles defendem os ideais que eles concordam. Só que o Brian, ele tem um canal no YouTube, e ele chamou o Michael, que é católico, para eles debaterem. E assim, uma discussão de pessoas que discordam radicalmente no seu jeito de pensar, amigos, tendo um debate de altíssimo nível. Gente, isso é tão legal. Adoro. E tirando onda um com o outro e tal. Isso é legal. Mas agora, isso que a gente vê no YouTube, bota um lado, o outro do outro, e se degladiando, brigando, isso está trazendo edificação para quem? Não gosto. Acho que não ajuda ninguém a nada. E outro conselho que ele dá a Timóteo é, não deixe que desprezem a sua mocidade. Para mim era importante isso, porque eu tive um tempo como pastor e eu me sentia incapaz por ser jovem. Sou jovem, como é que eu vou fazer isso? E esse conselho me dava, não deixe que despreze a amizade. Nunca fui desprezado no tempo que eu pastoreei. Mas eu não deixava que eu mesmo desprezasse a minha mocidade. Porque se Deus chamou, Ele te dá condições. E Ele vai te capacitar, fique tranquilo. Se Deus não te chamou, meu amigo, aí é joelho no chão, porque agora o bicho vai pegar. 2 conselhos importantes. E assim ele fala aqui, olha só que interessante, no versículo 9. Empenhe-se por vir até aqui, o mais depressa possível. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. O Crescente, ele foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Está falando assim, cada um foi, mas ele não, Paulo, né? O Demas, aquele sem vergonha, amou mais esse século. E lembra que eu falei? É legal servir sobre o comando de Paulo? Eu acho que o Demas foi aquele cara assim, esse maluco aí, é só sangue na canela, no pescoço, aqui não aguento não. E, gente, ser humano é ser humano em qualquer época. E Demas, gente, não tinha internet, não tinha telefone, não, assim, nada que a gente acha hoje massa e de distração, tinha nessa época. As ruas eram de chão batido, talvez em Roma tinha pedra, mas mesmo assim Demas amou o século. As coisas do mundo, no início do 1º século, mexeram com a cabeça do rapaz, que fizeram ele se desviar do evangelho. Então eu me pergunto, tem mais estações disponíveis para Demas ou para nós hoje? É mais fácil ser crente para nós aqui ou com Demas?
Nessa época aqui, a perseguição acirrou depois fica realmente difícil. Mas ele deixou não pelas perseguições, ele deixou pelo amor das coisas do mundo, no primeiro século da igreja cristã. Me acende uma nota, a gente precisa ficar ligado. É fácil de um fio puxar outro, daqui a pouquinho. É um exercício constante. Romanos 12, 2, todo mundo sabe. Renova a sua mente. Não se deixa transformar por esse século. 11. Somente Lucas está aqui comigo. Olha só que interessante. Encontre o Marquinho. E traz ele aqui, junto contigo. Porque o cabo é bom para o ministério. E me serve bem. Demas abandonou. Marco fraquejou. Foi moleque. Mas ele mudou de direção. E foi elogiado por Paulo. Então não é porque alguém fraquejou numa altura e errou o caminho que essa pessoa vai ser desprezada para sempre. Barnabé foi o cara que, assim, tem potencial. Você está, a maioria de vocês, na posição de que ou é puxado como Paulo puxava pelo líder, ou é cuidado, como é preciso por Barnabé, mas vocês no futuro vão se encontrar na posição onde vocês vão precisar ser um pouco mais com Paulo e vão precisar ser mais com Barnabé. Está aí a importância de você valorizar os diferentes tipos de liderança. Não é sábio você dizer assim, gosto mais do fulano de tal do que fulano de tal. E aí, Paulo, mesma coisa que Paulo fala. Alguns dizem que quer Paulo, outros dizem que quer Apolo. Outros são mais, não, eu sou o cara, para mim eu prefiro Jesus a Deus. Nenhum, nem outro. E fica puxando para um lado, não é partidarismo. É na multiforme graça dada ao corpo de Cristo é que nós somos afiados e preparados por todo tipo. É maravilhoso ter lideranças diferentes. Algumas vão estar sempre supervisionando, de perto. Outras já são assim, vai indo. Se errou aqui, daqui a pouquinho eu chego junto. E dá espaço para a pessoa desenvolver, ter uma mente mais aberta. É bom aprender dos dois. Eu ficava maluco com chefes diferentes que me pedia para fazer uma coisa e aí eu começava a fazer, a pessoa já chegava em cima. Deixa eu desenvolver aqui, deixa eu errar uma aqui e tal, mas não, tem que fazer do meu jeito. Vai ter gente assim, e tudo bem, se adapta. Na hora certa você pode dar uma sugestão. Mas tem hora que você tem liberdade e você estique isso em você. Não sei que eu estou falando isso, eu estou fugindo totalmente de assunto. Mas o que eu quero deixar para vocês é, à medida que você avança, você vai perceber que sabe menos de algumas coisas. Então, mesmo você sabendo mais, é sábio se você identificar na sua vida as áreas, fazer esse exercício, não, realmente eu acho que eu sei disso, mas eu não sei nada. E se abra para a possibilidade de ser treinado nisso. Cole, muitas vezes, faça esse exercício de colar em pessoas que fazem muito bem uma coisa que você não tem ideia, para desenvolver essa área. E tem ferramentas, gente, que vocês aprendem e vocês nem estão percebendo que vão ser fundamental na carreira cristã de vocês. E quanto mais vocês desenvolverem isso, mais fácil será para vocês refletirem a Cristo, porque vão ter ferramentas disponíveis. Então, como semeador, seja um exemplo. Como liderado, seja exemplar. Busque ser direcionado e revestido em áreas que você precisa. Se deixe ser. E se você errou no caminho,
relaxa. Sacode a poeira, levanta e segue em frente. Caso você não saiba, esse mesmo Marcos que abandonou a jornada lá atrás, foi dispensado pelo apóstolo fundador, né? Paulo. E depois se corrigiu e voltou, e aí foi elogiado por esse mesmo homem duro, foi o cara que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, se você errou no caminho e tal, mas você escreveu um evangelho que perdurou por milênios, eu acho que é desculpável, né? Então, relaxa. Não tem problema errar. O problema é permanecer no erro. Eu não vi o filme, mas eu vi um short, o menino, o cavalo e a raposa. Que ele disse assim, qual é a coisa mais difícil que você fez? E o cavalo fala assim, me ajude. Dizer, me ajude. E sim, bonito. E aí ele explica, porque pedir ajuda não é desistir. Não é vergonhoso. Pedir ajuda é recusar-se a desistir. E não é, por isso que eu digo, que tem que ter uma unção para falar com vocês jovens, porque a gente já passou por problemas que vocês passaram, e muitos de nós, mais velhos, mas isso é tão fácil de resolver. O que aquele jovem está pirando a cabeça ali? Tão simples. Pode subir, Gi. Pode subir. Está pirando a cabeça por isso, mas só que quando você tem uma unção específica, vai se colocar naquela posição. Eu entendo o seu coração. Eu quero te ajudar. Quero andar contigo. Sejam corajosos o bastante para dizer, me ajuda nessa área. E deixa eu falar, você tem bons líderes. Pastor Fernando, Ju, ainda são tão jovens. Tem uma unção específica. Pastor Bruno está treinando líderes. E eu falo muito com o pastor Bruno e a gente fala muito sobre vocês. E ele é o que faz o gerenciamento dos ministros aqui na igreja. E eu supervisiono o DI e também supervisiono os grupos de conexão. E vocês já ministraram lá várias vezes, não ministraram? Muitos de vocês? A gente quer ver o crescimento de vocês, o avanço de vocês. Meu sonho, eu sempre falo, o meu desejo, e eu sempre me dou por realizado quando eu vejo alguém que em algum momento eu liderei e essa pessoa está correndo muito mais longe do que eu. E não sejam tão apressados em decidir coisas que vão determinar a sua vida inteira, porque eu quando fiz o Rema, aqui a gente tem escola bíblica, meu sonho era ser professor do Rema. E o tempo mudou, e hoje o pastor Gleison já está perdendo a paciência comigo que eu não preencho o formulário para dar aula. Porque eu avalio hoje, não, na minha vida, na minha rotina, essa coisa não sei se vai encaixar. Tenho receio, por isso que eu estou procrastinando. Mas assim, a minha mentalidade mudou. Muitos eram o sonho da vida. Não, é que vocês não estiveram no Brasil fazendo Rema. Quem está lá, meu amigo, olha para o ministro viajando, Mateusão, acha que é o sonho da vida. E hoje que a gente está aqui, é pai, tem filho, viajar, a gente já fica revirando os olhinhos. Cara. Por isso que ame a vida do pastor Gleison, que ele está fazendo essa supervisão. Ele está fazendo muitos sacrifícios para fazer isso. Não ache que abandonar a sua família por uma semana para atender pessoas que estão num outro país é algo que ele vai olhar e assim, olha só que foto. Vê a foto do pastor Gleison, é legal, tá olhando lá como é que é o nome do Burj Khalifa? Não, né? Que massa, tá viajando. Ele trocaria qualquer coisa para estar com um filho dele. Certeza. Pastor Bruno viaja, o pessoal que viaja aqui quer estar com o filho. Tem agora coisa de velho. Um escritor do primeiro século, Plutarco, ele tem conta a história, algumas analogias da época, que ele fala de um soldado romano que brincava com o filho, com um cavalinho de madeira. Soldado, duro, matador de onça, quando está com os filhos brincando com um cavalinho de madeira.
E um outro soldado, solteiro, pergunta para ele, que tipo de coisa que você está fazendo? Isso é jeito de um general de guerra fazer? E o general fala para ele, pergunte-me sobre essa mesma coisa depois que casares e tiveres filhos. Aí te responderei. A gente faz julgamentos de coisas que a gente não sabe, da vida de outros. E nesse mesmo escritor do 1º século, um soldado deixa a sua esposa. Outra, não é cristão que eu estou falando, tem que falar de Bíblia, eu sei, mas é só para ilustrar. E aí quando perguntam e falam bobagem sobre a vida dele, aquele mesmo homem fala, e o pessoal falando, mas não era bonita? Não era bela? Não era fértil? E ele pega e fala para todos, veja a minha sandália, não é nova, não é forte, não é bonita, mas nenhum de vocês sabe onde ela me machuca o pé. Olhar para o que você quer hoje, sem conhecer todos os meandros, e você se lançar em algo que não conhece, não é sábio. Você não sabe onde pode apertar o seu pé. Fale com pessoas que viveram por situações similares e ouça o conselho delas. Como Tito buscava, como Timóteo buscava, os conselhos de Paulo. E como Marcos ouviu os conselhos de Barnabé. A sabedoria do jovem está em ouvir a voz daqueles que são mais sábios que eles. Amém? Quero perguntar, mensagem afogueada, né? Uxi! O Fernando falou assim, pô, o pessoal tá afogueado, assim, tu vai chamar eu? Que não sou conhecido por isso? Espero mesmo que ele foi guiado, que eu possa ter abençoado a vida de vocês, como essa palavra abençoa a minha.